Olá, coloque Deus à frente daquilo que você tem pensado que não tem solução ou daquilo que você não consegue pensar numa ideia, numa saída, numa alternativa. Esse é o nosso desafio de hoje e eu falo com propriedade disso. Eu vou trazer um exemplo meu e também um outro exemplo, mas principalmente entender que colocar Deus à frente naquilo que é mais difícil é o mais difícil. Normalmente a gente coloca Deus naquilo que é mais óbvio e que talvez ele nem precisasse estar. Faça uma reflexão na sua vida. Provavelmente demora muito tempo para você colocar Deus naquilo que é sobrenatural, naquilo que é impossível. Só que Deus, ele é o Deus de causas impossíveis e a gente deixa o impossível como se fosse impossível para ele também. Então, é uma mudança de mentalidade, mindset gigantesca. Porque normalmente quando eu penso que algo é impossível para mim, eu naturalmente já não coloco Deus na história. Porque naturalmente meu sentimento humano, né, muito limitado, é de que é impossível. Então é impossível. É impossível e ponto. Mas peraí. Todos nós já ouvimos falar que quando a coisa se torna impossível, aí Deus entra em ação. Porque aí ele sabe que a honra e a glória vai ser toda dele. Porque se existe algo impossível na minha e na sua vida, e a gente coloca nas mãos dele, e ele faz acontecer, não tem como a gente não dar o mérito a ele. Não tem como alguém virar e falar, nossa, parabéns, Bela, que legal isso. Eu falo assim, nossa, me desculpa, mas isso não tem nenhum mérito meu, porque eu não tinha a menor ideia de como resolver. Eu não tinha a menor ideia de como fazer acontecer. Eu não tinha a menor ideia de como seria. Então, o mérito é todo de Deus. É assim que ele espera que a gente haja. Crendo no impossível para que ele faça esse impossível. E para que a gente não tenha dúvidas de que foi ele se manifestando na nossa vida. Pra quê, Bela? Para que outras pessoas vejam o que ele é capaz de fazer. E através, às vezes, do nosso testemunho, da nossa vida, essas pessoas também creiam e também coloquem em prática a fé delas. A nossa fé vai ativar a fé de outras pessoas. Indo para uma forma bem prática, eu já trouxe esse exemplo aqui. Mas eu fiz até um episódio falando sobre isso, de um casal que colocou nas mãos de Deus a questão da venda da casa. E aí, no mesmo dia, em menos de 24 horas, segundo palavras deles, uma casa que estava, acho que há 3 anos à venda, foi vendida. Só que durante 3 anos eles nunca fizeram uma oração para vender a casa. Ou seja, era impossível, então eles estavam deixando impossível com eles. Aquilo que eu acabei de falar. E quando ela teve um alerta, né, a esposa, peraí, por que você não ora para que isso aconteça? E ele falou, mas isso não é uma causa para Deus. Eu falei, claro que é. Está tão difícil. E em menos de 24 horas foi realizada uma venda. E não tem como a gente não, né, ficar feliz e glorificar Deus, porque foi das palavras deles mesmos, né? Nossa, que é um grande testemunho. E agora eu falava até com uma mentorada nossa, e de uma questão também difícil, e às vezes a questão é difícil e não cabe a mim também como ser humano, apesar da minha experiência como empresária, como mentora, dar direcionamentos genéricos, né? Poxa, faz tal coisa com tal situação. Quando a situação ela é difícil e a gente não tem noção por que ela é difícil, porque às vezes existe um motivo da pessoa ter uma resistência, existe um motivo daquele processo não andar, daquele projeto não caminhar. E aí eu falei, poxa, coloca nas mãos de Deus, porque Deus vai conseguir abrir portas ou te dar discernimento para entender a situação e te encaminhar nos próximos passos. E eu dei essa orientação porque é de fato isso. Tem causas, pequenas causas também, coisas simples que são impossíveis ao nosso olhar, mas que para Deus não é impossível, porque a gente não chamou Ele para estar com a gente nesse projeto, nesse processo, ou nesse desafio. E eu tenho ficado muito atenta com a questão das crianças, né, questão de maternidade, de educação, toda essa parte vocês vão me ouvir falar esse mês, mas vai ser muito bom, vou trazer isso de uma forma muito positiva e que vocês possam aprender coisas que eu estou aprendendo, né, com os meus filhos, porque agora o convívio nosso fica muito intenso, muito maior, então muitas coisas vão vindo à tona. E uma delas é que eu percebo que o Ben e o Matias, eles se amam e também, como 2 irmãos, se detestam no mesmo segundo, por conta de um jogo, por conta de uma comida, por conta de qualquer coisa, vira uma briga. E eu acho que quem tem filhos entende, me entende. Nós também já tivemos, né, os nossos irmãos, né, e a gente consegue se remeter ao passado e lembrar como era essa disputa o tempo todo. Então, assim, é um sentimento de parceria, amizade muito grande. Tem horas que, assim, eu olho e falo, meu Deus, que coisa linda, se abraçam, se beijam, se dão carinho. Mas tem horas que não.
E aí eu tava até conversando com eles, falando, crianças, vocês acham que é possível 2 irmãos, né, serem muito amigos, muito ao ponto de não brigar? E comecei a trazer essa conversa. Aí o Ben falou, mãe, eu acho que não. Aí ele falou, você conhece alguém que tem irmão que não briga? E aí eu falei, filho, eu nunca conversei sobre esse assunto, eu vou começar a sondar pra entender melhor, mas eu acho que tem pessoas que brigam mais, tem pessoas que brigam menos, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, né? O quanto vocês podem ser mais amigos do que brigar, né? E nesse convívio de férias, eles acabam sendo muito parceiros, porque não é o tempo todo que a gente tá com outras crianças junto. E aí isso me fez pensar nesse assunto, mas eu não tinha uma solução para isso. E de verdade, assim, já busquei livros e tudo mais, né, para ajudar nesses desafios da educação das crianças, mas ontem eu estava num grupo de oração de mulheres, tinham mães e tudo mais, tem a ver com legendários, né? Para quem não tá acompanhando, o Marcelo está, né, meu esposo, no Legendários pela 3ª vez servindo. É um evento onde eles ficam inacessíveis, e durante o período antes do Legendários, durante e até depois, existem diversas ações com as esposas, porque na verdade é um projeto não para o homem, mas para a família. Então tem mulheres que são muito mais transformadas do que os homens, e o testemunho delas muda, a casa delas muda, né? Toda a vida também delas, através delas mesmas, não do homem. Que às vezes a expectativa, né? Poxa, vou mandar meu marido pro Legendários, tudo vai mudar. Não, às vezes a mudança vai ser em você. E na reunião que eu estava no Zoom com as mulheres, mais de 160 mulheres online, super tarde, era às 10 horas da noite, uma moça deu ali um testemunho muito interessante, falando, né, de que dos filhos. E ela falou sobre exatamente esse ponto. Ela falou, nossa, o meu filho e minha filha, eles nunca se deram bem, brigavam muito, e ao ponto de eu não saber mais o que fazer, mas eu achava que era tão normal isso. Ela falou, a gente tem o costume de normalizar coisas que não deveriam ser normais, que eu até brincava em casa que eles eram totalmente independentes, que é como se a gente tivesse um filho único de cada lado, um menino e uma menina independente, porque não existia interação entre eles, era até um caso bem mais grave, até porque eu acho que a relação de menino e menina é diferente, né, porque aí as brincadeiras não são as mesmas, não tem disputa por brinquedo e por jogo. Eu acho que a questão é mais um isolamento mesmo em alguns momentos. Mas enfim, achei muito interessante a visão que ela trouxe. E ela falou, mas um dia Deus me tocou para começar a fazer esse movimento por eles, começar a orar pela união deles, e começar à noite profetizar de que eles seriam muito amigos, de que eles estariam muito juntos, de que o amor entre eles ia florescer cada vez mais, que eles seriam parceiros, que eles teriam essa amizade pro resto da vida. E ela falou que começou a fazer isso. E aí o que eu fiz, né, falando de forma mais prática? Na mesma noite que eu ouvi essa palavra, né, no Zoom, você vê como é importante estar nesses momentos, nesses lugares com mulheres, né, que têm os mesmos valores e princípios que os nossos, porque a gente sempre tá com a porta aberta para abrir e aprender. E aí eu normalmente faço oração com as crianças, faço uma rotina de gratidão com eles, e quando eu fui fazer a oração, eu falei, crianças, hoje vai ser uma oração diferente, queria que vocês colocassem uma mãozinha em cima do outro. E aí o Matias, com aquela mãozinha pequenininha, gordinha, gorduchinha, deliciosa, colocou, aí o Ben colocou, e aí eles ficaram com as mãozinhas juntinhas. E aí eu fiz uma oração por isso, né? Foi uma oração específica que eu nunca tinha feito. E eu falei, né, para que Deus pudesse abençoar eles, a vida deles, e também a amizade entre eles, o carinho, o cuidado, a proteção, que um cuidasse do outro, que um quisesse sempre o bem do outro, acima de todas as coisas, que isso fosse o mais importante, que isso fosse mais forte. E foi muito bom, porque eles ouviram, né, a oração, participaram, e é uma coisa que eu vou fazer agora com mais frequência. E sabe quando você tem a certeza de que as coisas vão mudar? Mas é porque isso é um detalhe tão pequeno na nossa vida que às vezes você deixa passar e você fala assim, eu não tenho o que fazer, né, pra reduzir as brigas. Não adianta eu falar que eles têm que ser amigos, mas eu tinha um poder que eu não estava usando, que era da oração, que era da intercessão, que era de pedir para que Deus também estivesse com eles. E se existe um problema na sua vida hoje, nesse nível que eu estou falando, talvez você esteja lembrando de algo que existe na sua vida e que parece intransponível, impossível, que você vem tratando como normal.
Porque quando a coisa é muito impossível e você não tem como fazer nada, você acha que acabou-lhe as possibilidades. Se você não consegue fazer esse problema se resolver, você simplesmente tenta esquecer e lidar com ele e conviver com ele. Mas eu me levantei e decidi, não vou. Eu quero que cada vez menos eles tenham vontade de ter atrito, mais eles queiram ser parceiros um do outro. E eu comecei a fazer esse processo, vou iniciar e não vou parar, né? É um processo que eu acredito que vai levar aí muito tempo da minha vida com eles. E eu queria dividir com vocês porque talvez isso faça sentido para alguém que está ouvindo hoje esse episódio e que você possa aplicar em algo que hoje parece impossível, exatamente isso que eu falei. Traz Deus para o problema, traz Deus para a situação e deixa que Ele vai encaminhar e vai dar a melhor solução. E Ele tem solução para todas as coisas. Então, não vamos tratar como impossível aquilo que nós não conseguimos, mas que existe um Deus, um Pai que nos ama e que vai, com certeza, encontrar uma saída para aquilo que hoje a gente já entregou, já normalizou e já achou que não tinha saída. Eu tenho certeza que as coisas podem mudar, tanto na minha vida como na sua. Então, acredite e faça o seu movimento de entrega, né, de declarar que, poxa, isso aqui, algo vai acontecer, algo vai mudar. Eu não tenho mais como orientar, Senhor, mas o Senhor tem. Então, entra na minha vida nessa área e faz a sua vontade, melhora, abençoa e cuida. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que faça sentido para vocês como fez para mim. E eu desejo que você faça um excelente dia.